Olá, boa noite, prezado amigo, prezado ouvinte, prezada família. Boa noite, que Deus abençoe a mim e a você e que possamos realmente estarmos ouvindo a voz de Deus falando em cada um dos nossos corações. Oxalá que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam totalmente abertos para nós realmente dar atenção para a palavra de Deus. Muito bem, nesta noite gostaríamos de convidar a você para que você possa realmente abrir a sua Bíblia juntamente comigo e examinarmos o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1, e o versículo 18. Lá o profeta nos fala as seguintes palavras. Diz assim: Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão mais branco do que a neve, vermelho como o carmesim, mais puro do que a lã. Se vocês quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ok, amigo. Se tem uma coisa realmente que levou a humanidade a se distanciar do seu Criador, essa coisa chama-se pecado. O pecado, ele realmente é considerado como se fosse a lepra do século. É justamente o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça, entendeu? Mas gostaria de dizer para você o seguinte, que o pecado, ele ocasiona o quê? Afastamento de Deus. O pecado, ele ocasiona ao ser humano a morte. É por esse motivo que quando a gente lê o livro de Romanos capítulo 3 e o versículo 23, a Escritura nos fala as seguintes palavras: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está vendo aí o que o pecado fez com o ser humano? O pecado separou o ser humano da glória de Deus. Porque no princípio, quando Deus criou o ser humano realmente ele contemplava a glória de Deus. Mas o pecado entrando como intruso, o pecado então separou o ser humano da glória de Deus. Então, por que a gente hoje não consegue ver realmente a face de Deus, a glória de Deus em nossas vidas? Por causa do pecado. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos fala, através de São Paulo, as seguintes palavras. Ele diz as seguintes palavras. Romanos 6 e o versículo 23. Deixa eu encontrar aqui o texto aqui, para que a gente possa realmente deixar a Bíblia falar para nós nesta noite. Romanos capítulo 6, o versículo 23. Aqui a palavra de Deus diz para nós da seguinte forma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Muito bem. O que é que o pecado faz? O pecado, ele faz o quê? O pecado, ele ocasiona a morte, certo? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, no caso, o ser humano, entendeu? Que, que nasce aqui nesse mundo e ele continua numa vida de pecado e ele não se arrepende do pecado e ele continua naquele caminho realmente de pecado, ele está realmente caminhando em direção para o pior de todas as coisas, que é a morte, certo? Mas a Bíblia nos fala que a bondade de Deus, ela nos conduz à vida,
entendeu? Ela nos conduz à vida. Mesmo o ser humano realmente sendo pecador, mesmo o ser humano vivendo em pecado, a Bíblia nos fala que ainda existe uma saída, né? Ainda existe um meio de escape, ainda existe uma solução para esse ser humano. E é por esse motivo que eu estou aqui falando para você que, é, que é, ao, ao ler a Bíblia, eu descobri realmente que, é, que eu sou pecador e que eu não mereço realmente a vida, mas eu encontrei na palavra de Deus que Deus realmente ele está de braços abertos, disposto para salvar esse ser humano que sou eu, certo? Então, eu encontrei realmente na palavra de Deus que Deus ele perdoa, ele ele nos recebe, ele por quê? Porque ele nos ama. E a palavra de Deus nos fala através de Jesus Cristo nos evangelhos, que Jesus Cristo ele fala bem assim: aquele que vier após mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, confiante nessa promessa, é que estou aqui gravando esta mensagem para trazer a você que você pode estar do jeito que você estiver. Os seus pecados podem ser realmente vermelho como o carmesim. Pode ser realmente, pode ser como a escarlata. Ele vai se tornar branco como a neve e puro como a lã, porque é a graça de Deus que está estendida para mim e para você, querido ouvinte, certo? O livro de João, no capítulo 2, o verso 1, a Escritura nos fala as seguintes palavras: Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Então a Bíblia apresenta a Jesus Cristo como o nosso suficiente advogado. Esse advogado, ele se tornou uma propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, ele se apresenta diante de Deus como aquele realmente que está disposto a, a, a nos perdoar. Ele está disposto a confessar cada um de nós diante do trono da majestade. Então, quando a gente se apresenta diante dele com arrependimento e confissão, ele se apresenta diante do trono da majestade nos céus e dizendo assim: Pai, foi por este que eu derramei o meu sangue. Então, Jesus realmente passa a interceder por mim e por você. E o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que nós não temos um outro sumo sacerdote que pode se compadecer diante do trono da majestade nos céus, a não ser Jesus Cristo. Então nós podemos então nos aproximar de Deus na confiança e na certeza de que nós encontraremos o perdão, porque Jesus Cristo ainda vive para interceder por mim e por você, querido amigo, querido irmão, certo? Então, a Bíblia nos fala, através de Davi, as seguintes palavras: E bem-aventurado é aquele cujo pecado é encoberto e cuja transgressão é perdoada. Então, uma vez que a gente realmente arrepende dos nossos pecados, a gente vai encontrar realmente o perdão dos nossos pecados e seremos considerados como pessoas bem-aventuradas. O mesmo Davi, ele fala bem assim: confessei-te os meus pecados e das minhas iniquidades não terei mais lembrança. Certo? Então, é a bondade de Deus realmente que está disposta para alcançar as nossas vidas, mesmo nós em pecado. Deus ele está disposto para nos perdoar e nos purificar. E a Bíblia nos fala que quando nós realmente passamos a andar na luz, certo?
A Bíblia nos fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Andai na luz, assim como ele na luz está. O livro de João, capítulo 1, versículo 9, nos traz essas seguintes palavras. Certo, querido amigo, querido irmão, certo? Então, é maravilhoso realmente a gente meditar na palavra de Deus, porque quando a gente medita nas palavras de Deus, quando a gente examina realmente este livro precioso, ele realmente nos guia para o caminho da vida. É por isso que Jesus Cristo ele pede para que a gente possa realmente examinar a Bíblia Sagrada, porque ela vai ser luz para o caminho e vai ser lâmpada para os nossos pés. Ela vai realmente nos direcionar para a vida, certo? Porque o pecado ocasiona realmente ao ser humano o contrário da vida, que é a morte. E como Deus não quer que ninguém morra, ele realmente mostra para nós um meio de escape, uma saída, certo? Então, a gente percebe nisso o grande amor de Deus por cada um de nós. Eu me lembro aqui agora do que disse o profeta de Deus lá no passado, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta e viva. Deus ele pede para que o ímpio deixe os seus maus caminhos e volte-se para o Senhor, certo? Então ainda há tempo para nós arrependermos dos nossos pecados, ainda há tempo para nós se arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más escolhas, dos nossos maus atos. Ainda há tempo, querido amigo, querido irmão. E é por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque nós estamos vivendo em momento ainda de oportunidade. Deus ainda está dando oportunidade para mim e para você, querido amigo, querido irmão. Quero deixar para você, nesta noite, e para toda a sua família, esta humilde mensagem, vinda da parte do Senhor. E tudo que eu falei aqui está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada, que é realmente uma regra de fé para as nossas vidas. E é com amor e humildade que vos trago esta mensagem nessa noite e que realmente a mesma possa encontrar um lugar especial na minha vida e na tua vida, querido irmão, querida família. Depois de você ter assistido esta humilde mensagem, compartilhe com os seus amigos, deixa o seu joia e ative o sininho lá do nosso canal, deixe o seu comentário. E você fazendo tudo isso, com certeza você está contribuindo para que outras pessoas assistam as nossas mensagens e o YouTube vai reconhecer que as nossas mensagens é de suma importância para as vossas vidas. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos aqui transmitido a Tua palavra para outras pessoas que precisam ouvir a mensagem. Oxalá que possamos encontrar em Jesus Cristo a propiciação pelos nossos pecados, possamos encontrar Jesus Cristo como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso caminho, como a nossa verdade, como a nossa vida que nos conduza ao Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa essa família, esse amigo, esse irmão, essa mulher, essa criança que está assistindo esta mensagem nesta noite. Que o Senhor nos abençoe pelo nome de Jesus Cristo. Amém.